com isso, alcançou a marca de 20 gols, artilheiro rubro-negro de 2020. Preciso dizer mais? Passa muito pelo que o Nori falou, né? É um 9 completo e que dá sequência ao jogo, se necessário. A jogada não morre no Pedro. Por mais que ele tenha um último toque excepcional, ele não tem apenas o último toque. E isso é uma vantagem absurda, sem contar o domínio da função. Para aquilo que é pedido pelo Domi, a questão do posicionamento, prender a dupla de zaga, trabalhar a profundidade, empurrando eles para trás. O Pedro faz de tudo um pouco. Sair do espaço para arrastar a marcação, abrindo espaço para a diagonal, enfim. Uma série de questões que ele entrega e entrega muito bem para essa equipe. Ele abre espaço para os companheiros e dá sequência ao jogo se for com a bola, né? Se receber um passe em vez de uma assistência para finalização. Eu acho muito impressionante, assim, muito por isso que o Nori falou, porque não é uma trajetória linear, né? O Pedro é convocado pela seleção brasileira e se lesiona ainda no Flu. O retorno dele é meio claudicante, assim, é um retorno... Claudicante. A gente ficou um pouco com o pé atrás, né? Se ele daria a resposta... Então, isso é convívio, né? Conversando com... Claudicante, eu falo periclitante. Estamos ornando. Tenho orgulho disso, não. Acho que falar mais simples é melhor, mas às vezes não vem outra palavra mais tranquila. Você é culta, Nori. Bom, Nori também tá nessa vocabulário linha. é muito importante. É bom. Vocabulário é muito menino lê importante. bastante, Mas entendeu? o Pedro tem muito vocabulário com a bola nos pés, é isso? Tem. Ele tem um repertório absurdo, foi bem, né? rapaz. É isso. Repertório, né? Ele domina várias a questão técnica, né, do trato com a bola e domina o entendimento do jogo para a função que ele desempenha. Eu acho que é daí que vem esse absurdo que ele está fazendo nesse momento. Mas também falando um pouco da defesa do Flamengo. Muita gente... Eu acho assim, o jogo, eu vi traços do jogo, não vi o jogo inteiro. 2 jogos ao mesmo tempo, né? A gente fica que nem a hiena do Rei Leão. Lembra da hiena do Rei Leão? Então, eu acho assim, o time do Flamengo é muito forte, mas ele tem uma situação um pouquinho diferente de conceito de jogo em relação ao jogo do Jorge Jesus, né? Que era um time que dificilmente era atacado, né? O Flamengo se defendia lá em cima, muito perto do gol adversário, então havia partidas em que o adversário não machucava o Flamengo. Hoje é um pouco diferente a ideia de jogo, houve mudanças de peças, né? Há jogadores que estão em má fase, falando em retrospectiva, uma coisa mais macro, né? Não apenas desse jogo. O Gustavo Henrique não está numa boa fase. Eu acho que saídas de jogadores como o Rafinha, por exemplo, embora o Isla também seja um jogador de nível internacional, ele tem uma postura um pouquinho diferente em relação ao Rafinha, né? O Rafinha é um jogador de absoluta consistência, de momentos certos da partida, que sabe defender, sabe atacar. Então o Flamengo, Pablo Mari, a gente está só comparando, né? Também parece que tinha jogado a vida inteira no Flamengo. É um processo. Mas o Flamengo tem a qualidade para fazer aquela situação que muitos times históricos do futebol brasileiro fizeram. Ganhar por 3-2, ganhar por 4-3, por 5-4. Eu acho que essa pode ser a cara do Flamengo. Fazer valer essa qualidade ofensiva que nenhum outro time tem no futebol brasileiro hoje. Nori, só um parênteses aqui na nossa resenha. Tem gente perguntando, pedindo pelo menos para você apertar a tecla SAP, no caso o Rafa, e explicar o que é claudicante. Ai, muito bom, né? Muito bom. Vacilante. No início vacilante. É fácil, né, gente? Mas é que a pessoa é culta. Agora vamos seguir nosso papo aqui, Nori. Bom, o Nori também, super culto, lê bastante. Só mostrar o fundo, que não é foto pendurada. É real, é raiz, né? Não é fake não. Não é Não fake. é Tem muito fake, livro não. aí. Livro é legal. Livro é maravilhoso. Ler é bom demais. É verdade. Estou terminando de ler um aí que foi indicação da nossa editora aqui do Troca de Paz. Maria Clara Entrega Modesta. pra gente, pô. Tolstói. Essa dica. Tolstói. Fui longe. Vamos falar de futebol, que é o que interessa Tem também. roupa Se pra deixar, isso, a gente fica até amanhã aqui conversando. Tem roupa para isso, não. Até parece, claudicante. Vamos nessa, já estão aqui com a gente Luiz Carlos Júnior, que adora uma resenha, uma bagunça. Hoje ele tá tão comportado, não fez nem barulho quando chegou aqui. Grande leitor de biografias musicais. É verdade, ele curte. E grafite, com seu óculos maravilhoso sempre. Rafa e Grafa unidos de novo. Saudade, Grafa. Saudade, boa noite. Faz um coraçãozinho, faz. Claro, eu não sei fazer, né? Lembra? Você não Ele sabe fez fazer uma coração? bergamota, Você está uma laranja. claudicando na hora do Claudicando coraçãozinho? na hora do Sim, coração. ó. Tô vacilante. Assim, pra vocês. Vamos falar desse Bem, resultado. Karine. Tudo bem, Luiz? Eu falei com o Lédio durante a transmissão e falamos no
GE. Globo, eu perguntei ao Lédio se o Flamengo jogou em ritmo de treino. Não chega tanto. Mas o Atlético, aparentemente, está pensando em Campeonato Brasileiro. Perdeu em Curitiba por 1-0. Precisava fazer 1-0, um gol de diferença para levar para pênalti no Rio. 2 para se classificar. E aí ele poupa o Márcio Azevedo, o Nicão e ainda o Cittadini. 3 jogadores importantes, mais experientes. Então, quer dizer, na verdade, o Paulo Autuori estava querendo muito mais. Eu acho que era levantar o moral do time, botar uma garotada para conseguir um jogo interessante no Maracanã, mas o Atlético não estava pensando muito em classificação, né, Grafa? Obviamente queria. Óbvio. Mas vê que a situação do Campeonato Brasileiro é muito mais prioritária no momento. Verdade. Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa, Nori. Saudade dos amigos. Realmente, eu estava falando, nós estávamos no ge.com, né? Boa noite, amigos do Troca. Lógico, né? Desculpa. Anunciamos a nossa chegada aqui. São tantos amigos. É verdade. E falando ali, há 1 mês e meio atrás, quando foi o sorteio da Copa do Brasil, a gente comentou que até acho que foi aqui no Troca com o Rafa, que os duelos estavam equilibrados, né? Mas hoje, vendo os duelos que nós tivemos até agora, Santos e Ceará, Inter e Atlético Goianiense, eu acho que esse foi o duelo que foi mais... que o Flamengo chegou muito acima da equipe mais do Atlético. Desnivelado, né? Mais desnivelado, porque o Atlético chegou muito enfraquecido do que fez já no ano anterior, né? Copa Sul-Americana, né? Copa do Brasil... Campeão. É o atual campeão, só que chegou muito abaixo do Flamengo. E isso pesou bastante. Mesmo o Flamengo não jogando na voltagem que o Flamengo joga, conseguiu nas 2 partidas administrar. No primeiro jogo o Atlético teve chance de empatar, até de virar o jogo. Mas hoje no Maracanã o Flamengo foi superior e acho que o Luiz colocou. Conversando com o pessoal de Curitiba, esses jogos serviram muito mais para o Atlético ganhar confiança e ter uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Aproveitar os meninos, recuperar os meninos. Porque a Copa do Brasil, o duelo, assim como é na Libertadores contra o River Plate, pegaram muito pesado com o Atlético Paranaense. Mas esses sorteios foram terríveis para o Furacão, hein? Falando de Libertadores, também foi pesado para o Flamengo. Não tem, claro, o peso do River. Mas o Racing tomou de 4 do Atlético Tucumã. Sim, mas o Flamengo enjoado. tomou de 4 do São Paulo. É enjoado. Mas sim, sem dúvida pro Atlético. Eu tô vendo o lado meio cheio do copo, galera. Até pro ano do Atlético. Otimista. Sempre. O River é pesado. Mas já que vocês estão falando do Atlético Paranaense, a equipe está numa crise bem grande, né? Não vence há 11 jogos, está em penúltimo do Campeonato Brasileiro. Não venceu no mês de outubro e a situação atual é a seguinte. Se nós levarmos em consideração a conta mágica de 46 pontos, pode ser menos. Acredito até que seja. Mas para chegar a 46 pontos, o Atlético tem que ganhar 10 dos 20 jogos que faltam. É coisa, amigo. Pro que tá jogando... Eu acho que o Atlético não esperava, se preparou para um ano de transição, de reformulação. Bateu no teto com um trabalho fantástico que fez, a questão do Sub-23, trazendo jogadores para o elenco principal, a afirmação do Lodi, a afirmação do Bruno Guimarães, o próprio Léo Pereira no Flamengo. E eu acho que, a partir da saída desses atletas, o Atlético tentou, de certa forma... Fala, Luiz. Fala. Eu queria falar disso, da saída dos atletas. Desculpe te interromper, Rafa. Entrou muita grana. Dava para fazer uma reposição legal. Tem o Bambu ainda. Então você tem Léo Pereira, Bambu, Bruno Guimarães e Renan Lodi. É que eu acho que daí eles não quiseram modificar o que tinha sido o desenho original. Mas aí me soa a ganância. Então, mas não digo nem ganância. Vou fazer de novo, vou ganhar mais dinheiro em cima e vou continuar. Vou virar uma fábrica de dinheiro barata. Talvez, um time barato e bom. Talvez esse seja o ponto, nem tanto pela ganância, mas por não interpretar que o Atlético entregou algo que mudou ele de prateleira, né? Mudou o clube de prateleira nos últimos 2 anos. O Atlético virou um gigante do futebol brasileiro. Então seria essa ideia de investir um pouco mais para que essa reformulação fosse acelerada, digamos assim. E isso não aconteceu. É o dilema do clube vendedor, né? Sim, sem dúvida. O Atlético sempre foi um clube vendedor. Quando ele se projeta no cenário nacional, chama muita atenção, Oséias e Paulo Rink ali, que rapidamente são vendidos depois daquele sucesso. Antes já tinha vendido o Washington, e Assis, Nori. Isso. Mas não era ainda a fase do CT do Caju, que é o outro projeto que o Atlético tem, da reforma do velho Joaquim Américo para Arena, o CT do Caju. Isso potencializa o Atlético como um clube vendedor.
que não tem nada de errado em ser um clube vendedor. Só que o Atlético é um clube vendedor e vencedor. Ele se posiciona agora como um clube vencedor. E para manter esse caráter vencedor, não dá para desmontar o time de uma hora para outra e achar que vai sair do CT do Caju um outro time vencedor tão rápido. Então, acho que foi precipitado, concordo com o Rafa nisso aí. Foi precipitada essa reformulação num momento em que o torcedor do Atlético queria o quê? Ganhamos a Sul-Americana, ganhamos a Copa do Brasil, queremos ganhar de novo o Campeonato Brasileiro. Queremos partir para dentro, né, da Libertadores, né? E queremos que o Atlético se firme de forma definitiva como um dos grandes times do futebol brasileiro. E acho que no meio desse caminho falou mais alto a questão do time vendedor. Sabe o que me vem à cabeça? O Atlético de Madrid, que durante muito tempo foi um time vendedor, mas aí entrou muita grana, saíram para comprar, gastaram dinheiro também. Acreditaram demais no processo, o processo anterior, no caso, que tinha dado uma resposta positiva, e eu acho que não souberam lidar com o insucesso da temporada. Porque aí vieram as trocas, vieram as mudanças de comando, vieram as mudanças no banco de reservas, e esse reinício constante dentro do clube piora bastante a situação do Atlético. O próprio Autori já está há um bom tempo tentando deixar de ser treinador. Sim. Exatamente. Até eu ia trazer esses números aqui, que a Fernanda Kalash, nossa editora executiva, que está